Antes de seguirmos, é importante alertar. Este conteúdo exige cautela e discernimento por parte do espectador. O que será exposto é baseado no testemunho oficial do Tribunal Federal no julgamento de Sean Diddy Combs, conforme relatado pelo respeitado Inner City Press. Quando Huey Thompson, neto de Elvis Presley, entrou no tribunal, ninguém esperava o que estava prestes a acontecer. Mas o que ele revelou chocou até os repórteres mais experientes. Sob juramento, Huey afirmou que seu avô, o grande Elvis Presley, havia sido preso em um mundo subterrâneo aterrorizante, um mundo controlado por ninguém menos que Melvin Combs, pai de Diddy. Ele disse que Elvis conhecia Melvin pessoalmente e o que testemunhou naquelas infames festas freak-off não era apenas perturbador. Era algo que esmagava a alma. Huey trouxe evidências, incluindo um vídeo inédito de Elvis em uma das festas de Melvin, visivelmente aterrorizado e deslocado. Então Huey contou ao tribunal que também foi convidado para uma festa de Diddy nos dias atuais, onde viu algo tão perturbador que confrontou Diddy e o nocauteou. Enquanto Diddy ouvia em silêncio, a expressão em seu rosto dizia tudo. A verdade veio à tona e seu império estava desmoronando. O tribunal ficou em silêncio quando Huey Thompson ajustou o microfone à sua frente. Ele não era um cantor, nem um político, nem uma figura da mídia treinada para dar respostas ensaiadas. Ele era um neto, uma testemunha, um jovem carregando o peso de um legado e de um segredo. O que ele estava prestes a compartilhar não apenas abalou o caso, destruiu gerações de silêncio. Meu nome é Huey Thompson, ele começou, e eu sou o neto de Elvis Aaron Presley. Estou aqui porque meu avô não morreu de overdose. Ele morreu de exposição a algo que nunca deveria ter visto. Ele não precisava convencer o júri. A gravidade em sua voz era suficiente. Huey explicou algo que poucos sabiam, que no início dos anos 1970, Elvis Presley conheceu um homem chamado Melvin Combs, pai de Sean Diddy Combs. Melvin, ele disse, não era apenas uma figura à margem do mundo do entretenimento. Ele era parte do submundo. Um homem que se movia silenciosamente entre música, política e crime organizado. Ele não era o homem das fotos, disse Huey. Ele era o homem por trás das cortinas. De acordo com Huey, Melvin e o coronel Tom Parker, o infame empresário de Elvis, tinham mais do que uma conexão passageira. Eles compartilhavam contatos, favores e segredos. Melvin era um corretor de sombras, testemunhou Huey. Ele fazia coisas desaparecerem, pessoas, escândalos, noites inteiras. E, de alguma forma, Elvis ficou preso nisso. Huey revelou que seu avô havia confessado à sua avó, Priscilla, sobre uma série de festas exclusivas em Los Angeles e Miami que foi pressionado a frequentar. Ele disse que não eram festas. Era algo diferente, algo frio, algo sombrio. Elvis, na época, estava à beira de uma crise espiritual. De acordo com Huey, ele contou à família que se sentia enredado em um mundo onde o poder era comprado com carne, silêncio e chantagem. Ele conheceu Melvin através da música, mas permaneceu no mundo de Melvin por medo. Quando Elvis percebeu o quão fundo estava, Huey disse, ele já era famoso demais para sair e com muito medo para falar. Enquanto Huey continuava, o tribunal observava Diddy, sentado à mesa de defesa, começar a ficar tenso. Isso não era apenas sobre suas ações. Era sobre seu legado. E, de repente, os pecados do pai estavam no centro das atenções. Huey descreveu Melvin Combs não como um herói militar, mas como um operador. Um homem que jogava dos dois lados entre ligações da CIA e redes criminosas organizadas embutidas na indústria musical. Melvin sabia como controlar artistas, disse Huey. Ele não estava interessado em fama. Ele estava interessado em alavancagem, usando documentos obtidos através de um investigador particular e registros familiares mantidos em sigilo por anos.
Chewie delineou um padrão perturbador de comportamento. Ele descreveu a participação acionária de Melvin em várias propriedades de fachada na Califórnia e na Flórida, lugares ligados a reuniões conhecidas internamente como Red Doors. Estas eram versões iniciais do que mais tarde seriam chamadas de freak-offs, e presente em uma delas, de acordo com Chewie, estava um relutante e assustado Elvis Presley. Elvis não era um convidado, explicou Chewie. Ele era um ativo, um troféu. Sua presença legitimava essas festas para outras estrelas nervosas. Mas a portas fechadas, ele odiava cada segundo daquilo. Chewie disse que Elvis escreveu cartas implorando para ser removido da cena, muitas endereçadas a seu empresário. Ele chamava de um inferno com lustres. Ele disse que Melvin tinha um sorriso que nunca alcançava os olhos. Em uma passagem de um diário recuperado, Chewie leu em voz alta. Vi uma criança entrar na sala e um homem fechou a porta. Eu não conseguia me mover. Eu queria gritar. Melvin apenas ficou lá, observando, sorrindo. O tribunal ficou visivelmente abalado. Melvin criou esse mundo, concluiu Chewie. Didi apenas herdou. Ele o tornou maior, mais alto e ainda mais perigoso. Continuação na próxima mensagem devido ao tamanho. Aqui está a continuação do seu texto original em inglês com formatação e pontuação adequadas. Enquanto Chewie folheava um diário gasto e encadernado em couro, um dos últimos de Elvis, ele lia as entradas lentamente, metodicamente. O júri olhava em descrença. Se eu sair, eles me arruinam. Se eu ficar, eles me possuem. A câmera está sempre ligada, mesmo quando você não pode vê-la. Eu vi coisas sobre as quais não posso cantar, e acho que Deus não me perdoará por ficar em silêncio. Estas não eram letras, disse Chewie. Eram pedidos de ajuda. Chewie explicou como seu avô se tornou um peão no jogo perverso de Melvin. Elvis foi manipulado a frequentar evento após evento, cada um mais perturbador que o último. Estas não eram festas de Hollywood. Eram panelas de pressão projetadas para ver o que e quem quebraria. De acordo com Chewie, Elvis foi colocado em situações comprometedoras de propósito. Eles o enchiam de pílulas, álcool, então observavam e filmavam. Ele testemunhou que encontrou documentação em um cofre escondido em Graceland, contendo cartas e rolos de filme rasgados com nomes. Alguns desses nomes ainda são estrelas. Hoje, outros desapareceram. E então veio o vídeo. Chewie fez uma pausa, então entregou um pendrive ao Ministério Público. As luzes se apagaram. Os monitores do tribunal piscaram. Apareceu uma filmagem granulada, com data de julho de 1974. Uma mansão luxuosa, convidados usando máscaras, corpos se movendo ritmicamente sob a luz de velas. Então, um close. Elvis Presley curvado em uma poltrona, rosto pálido, expressão vazia. Sentado ao lado dele estava Melvin Combs. Ele não estava cantando, não estava rindo. Estava preso. O vídeo mostrou o suficiente para deixar o júri desconfortável. Gemidos abafados, movimento, um sussurro de voz infantil, então estática. Chewie encarou o juiz. É por isso que estou aqui, ele disse. Essa é a verdadeira razão pela qual meu avô morreu. Não por um ataque cardíaco, mas porque seu coração se partiu pelo que o forçaram a fazer parte. O que você acha que era aquele helicóptero preto fora de Graceland, na noite em que ele morreu? Ele perguntou. Agora você sabe. Ele se virou para Didi. E você sabia, porque ele te contou. E em vez de acabar com isso, você o trouxe de volta. O ar no tribunal ficou pesado quando as luzes se apagaram novamente. Todos os olhos se voltaram para a tela, enquanto o Ministério Público reproduzia a filmagem que Chewie havia entregado. Um rolo em preto e branco que parecia ter sobrevivido ao fogo e ao tempo. A data no canto inferior, em tinta desbotada, dizia
19 de julho de 1974. O nome da propriedade: The White House, Bel Air, Califórnia. Mas isso não era político. Começava com a luz de velas, não romântica, mas ritualística. Figuras moviam-se por um salão de mármore, vestindo máscaras. No fundo, uma música suave ecoava. Não música de Elvis. Algo mais sombrio, ambiente, arrepiante. A câmera focalizou uma reunião no que parecia ser um salão de baile. Dezenas de homens e mulheres. Alguns sentados, outros em pé, outros levando indivíduos seminuas para salas nos fundos atrás de cortinas. Então, o quadro congelou. Elvis Presley, inconfundivelmente ele, sentado no canto, curvado em uma cadeira com detalhes dourados, vestindo um terno, mas visivelmente desconfortável. Suor em sua testa, olhos escaneando a sala como um animal enjaulado. Ao seu lado estava Melvin Combs, rindo, segurando um charuto. Em um momento, ele se inclinou e sussurrou algo no ouvido de Elvis. Elvis estremeceu. "Quero que todos entendam", disse Chewie, enquanto a tela congelava no rosto de seu avô. "Aquele homem sentado ali está destruído. Vocês não estão vendo o rei do rock, estão vendo um prisioneiro." Chewie explicou que a filmagem havia sido escondida em um depósito lacrado em Graceland por décadas, arquivada erroneamente entre rolos antigos de fãs. Ele nunca contou a ninguém que a tinha, mas também não podia destruí-la, porque ele queria que soubéssemos a verdade algum dia. O vídeo, então, cortou para outra cena breve. Um corredor escuro. Uma menina jovem passando pela câmera com a cabeça baixa. Uma voz fora da câmera, inconfundivelmente de Melvin, chamando seu nome. Então silêncio, gritos de espanto surgiram no tribunal. Um jurado cobriu a boca, outro desviou o olhar. Didi, sentado à mesa de defesa, ficou visivelmente tenso. Pela primeira vez, ele parecia genuinamente abalado. Ele se inclinou para seu advogado e sussurrou furiosamente. Chewie virou-se para ele e disse no microfone sem emoção: "Você reconhece os móveis, não é?" O tribunal ficou completamente silencioso. "É porque você ainda dá festas naquela mesma casa." Chewie mudou o foco da filmagem para as consequências. O que aconteceu com Elvis depois daquela festa em 1974 e das outras que se seguiram não foi apenas físico. Foi um colapso espiritual. O homem que uma vez cantou sobre amor, sobre desgosto, sobre rebelião, ele parou de cantar. Por dentro, ele já estava morto. De acordo com Chewie, Elvis tentou se afastar do círculo interno depois de um evento particularmente perturbador em 1976, uma festa em Palm Springs que supostamente envolvia vários menores de idade e convidados importantes. Ele chegou em casa naquela noite e disse a Priscila: "Eu vi o diabo em lençóis de seda e ele sabe meu nome." Chewie revelou entradas do diário pessoal final de Elvis, páginas nunca vistas pelo público. Em uma, datada de apenas 3 semanas, antes de sua morte, Elvis escreveu: "Eles me ofereceram silêncio em troca de paz. Mas paz não é paz quando você viu o que eu vi. Eles têm filmagens. Eles têm arquivos. Eles possuem as pessoas que escrevem as notícias. Eu não posso lutar contra eles, mas talvez um dia meu sangue possa." Chewie disse que Elvis começou a se isolar de todos, dependendo mais pesadamente de drogas. Não por vício, mas por desespero. Ele estava tentando esquecer, não festejar. Chewie testemunhou que as mesmas pessoas que prometeram segurança a Elvis, executivos poderosos, amigos do governo e magnatas do entretenimento, haviam se tornado seus carcereiros. Ele não podia se manifestar publicamente. Todos os grandes tabloides na época tinham ligações com o sistema. Se ele falasse, eles distorceriam ou enterrariam. Então, Chewie soltou um detalhe arrepiante. Na semana antes de morrer, Elvis teve uma conversa franca com um membro da família. Ele disse: "Se algo acontecer comigo,
Não acredite nas manchetes e não confie em ninguém de terno bem cortado. Em 16 de agosto de 1977, Elvis foi encontrado morto. A causa foi declarada como ataque cardíaco induzido por drogas. Mas Chewie sugeriu que a história era muito mais sinistra. Ele não foi morto com uma arma, ele foi morto com medo, com silêncio e com o peso de segredos pesados demais para carregar. Ele fez uma pausa. Eles não mataram apenas um homem. Eles mataram uma testemunha. Décadas depois, Chewie pensou que o pesadelo de sua família havia morrido com Elvis. Até 2022, quando recebeu uma mensagem direta de um produtor musical conhecido, convidando-o para um evento exclusivo em Los Angeles, ele percebeu depois que era a mesma propriedade. Ele recebeu uma bebida que não pediu. Acompanhantes sussurravam sobre a sala dourada no andar de cima, e então ele o viu, Didi, comandando o centro da festa como um rei. Seus olhos escaneavam a sala como se possuísse cada alma ali. O que aconteceu depois chocou o tribunal. Chewie testemunhou que viu Didi agarrar agressivamente um jovem, alguém que parecia mal ter idade legal, pelo braço e puxá-lo em direção ao corredor. O garoto parecia aterrorizado. Não era um aperto de mão, não era mentoria, era controle. Chewie interveio, disse a Didi para recuar. Didi supostamente virou-se e disse: "Você não sabe no que está se metendo." E eu disse a ele: "Você está entrando no mesmo inferno que meu avô, e eu não vou deixar você fazer isso de novo." A sala ficou em silêncio. Chewie disse que Didi chegou perto dele, e Chewie o atingiu. Um soco. Ele caiu. As pessoas gritaram. Sua segurança não me tocou. Eles apenas olharam, assustados. Ele saiu. Nenhuma acusação foi feita, mas a mensagem foi enviada. Eu não era o Elvis, Chewie disse ao tribunal. Eu não ia morrer com o segredo. Ele virou-se para Didi, que agora parecia visivelmente abalado. Você deveria saber que o sangue se lembra, e o meu nunca esqueceu. Depois do confronto na mansão de Didi, Chewie pensou que tinha acabado. Ele pensou que sair daquela festa significava que estava seguro. Mas a máquina que protegia Didi, a mesma máquina que destruiu seu avô, ainda estava viva e com fome. No dia seguinte, Chewie testemunhou. Eu acordei com 5 chamadas perdidas de números que não reconheci. Então vieram as mensagens diretas, textos que apenas diziam: "Você errou. Você deveria ter ficado quieto." No começo ele riu delas, mas em 72 horas as coisas escalaram. Seu carro foi vandalizado. Um parente recebeu uma ligação falsa fingindo ser do hospital, dizendo que Chewie havia sofrido um acidente fatal. Era guerra psicológica, disse Chewie. Eles não estavam tentando me matar. Estavam tentando me fazer me matar, assim como fizeram com meu avô. Chewie contou ao tribunal que começou a conectar os pontos. A propriedade para a qual ele foi convidado não era apenas de uma empresa de fachada. Ainda estava em um trust de Didi. A mulher que pegou seu telefone na entrada, uma assistente ligada à equipe de produção de eventos de Didi. A festa não era espontânea, era um ritual, disse Chewie. Uma continuação de algo mais antigo, mais doente. Mas o que o quebrou não foram as ameaças. Foi a descoberta de uma mensagem de voz. Uma noite, enquanto vasculhava arquivos antigos em Graceland, ele tropeçou em uma fita cassete sem identificação. Nela estava a voz de Elvis Presley, baixa e quebrada. "Se algo acontecer comigo, não deixem que reescrevam. Não deixem que digam que foram pílulas ou fraqueza. Eles me desgastaram, me encurralaram, com câmeras, com segredos. E Melvin, ele diz que um dia seu filho assumiria o trono. Eu seria apenas uma nota de rodapé." Aquela mensagem de voz partiu o coração de Chewie, mas também solidificou sua missão. Eles mataram o legado dele com mentiras. Mas não vão fazer isso comigo. Então, ele chamou seus advogados. Ele entrou em contato com promotores.
E quando lhe ofereceram a chance de testemunhar, ele disse sim, não como uma celebridade, não como uma vítima, mas como uma testemunha de um sistema que operou sem controle por décadas. Quando Chewie terminou a linha do tempo de horrores, o juiz permitiu que ele fizesse uma última declaração antes do interrogatório cruzado. O que ele fez a seguir não foi apenas um testemunho, foi história. Ele pegou sua bolsa e tirou um envelope lacrado. Dentro havia uma transcrição datilografada de um investigador particular. O documento detalhava relatos de testemunhas, registros de filmagens não divulgadas e mensagens internas entre a equipe de Didi, discutindo como conter a situação Chewie. Ele leu uma linha em voz alta. Se esse garoto conectar Elvis ao projeto original das Freak-Offs, estamos todos foquidos. Ele precisa ser silenciado, desacreditado, arruinado. O tribunal ficou chocado. Um jurado disse audivelmente, "Meu Deus!" Chewie então virou-se para Didi e disse, "Você não herdou apenas a fortuna do seu pai. Você herdou sua maldade." Então ele soltou a maior bomba ainda. Nos arquivos de Graceland, encontramos um envelope lacrado de 1975. Era endereçado ao FBI, continha uma lista de nomes. Pessoas que Elvis afirmou ter frequentado as festas Freak-Off de Melvin Combs. Um dos nomes na lista, Clive Davis. Outro, Quincy Jones. Outro, Russell Simmons. E no final, rabiscado à mão. Melvin disse que um dia seu filho comandaria todo o império. Chewie entregou a carta ao tribunal. Caligrafia verificada, carimbo postal, nunca enviada. Ele então disse ao juiz que tinha uma última peça de evidência, uma fotografia. Na tela apareceu uma imagem em preto e branco de um jovem Didi, cerca de 9 anos, parado no mesmo corredor da mansão em Bel Air, do vídeo de 1974. Ele não estava apenas continuando o legado, disse Chewie. Ele foi criado nele. A galeria entrou em caos. Repórteres correram para fora da sala. Os advogados de Didi imploraram ao juiz que retirasse aquilo dos autos, mas era tarde demais. O público tinha visto. O júri tinha visto. E Didi, outrora, o magnata intocável, era agora o rosto de uma dinastia encharcada em exploração geracional. Quando Chewie desceu da tribuna, o tribunal estava congelado no tempo. Didi ficou imóvel, mandíbula cerrada, mãos tremendo, olhos fixos no chão. Pela primeira vez, a máscara quebrou. Não com raiva, não com arrogância, mas com um conhecimento quieto e profundo de que este era o fim. Chewie ficou a poucos metros de distância e diante do júri, da imprensa e de uma audiência global ao vivo, ele se dirigiu a ele uma última vez. Você uma vez disse, nenhuma. Festa é como uma festa do Didi. Mas eu vi suas festas. Eu vi o que acontece quando a música para e as portas se fecham. Meu avô viu também, e isso o matou. Ele fez uma pausa. Você fez da indústria seu playground, mas todo playground tem um acerto de contas. Todo rei tem uma queda, e todo segredo eventualmente grita por luz. O tribunal ficou em um silêncio tão denso que parecia pressão no peito. E então Chewie disse, você não perdeu apenas seu império hoje. Você perdeu seu silêncio, para sempre. O juiz acenou com a cabeça. Este testemunho permanecerá parte do registro público. Quando Chewie virou para sair do tribunal, Didi finalmente olhou para cima. Seus olhos se encontraram por um momento. Nada foi dito, mas tudo foi entendido. Chewie lhe deu um último olhar. Não zangado, não triunfante, apenas o olhar de um homem que carregou a dor de uma linhagem e finalmente, depois de gerações de silêncio, deixou-a rugir. Ele saiu em meio a um enxame de repórteres, microfones e flashes de câmeras. Mas Chewie não parou. Ele apenas sussurrou para si mesmo. Descanse. Em paz, vovô, dissemos o que precisava ser dito. E atrás dele, dentro do tribunal, Didi ficou congelado, um fantasma em um terno.
cercado por advogados, mas completamente sozinho, porque pela primeira vez em sua vida, a verdade era mais alta que ele. Quando Chewie passou pelas portas do tribunal e entrou na luz do sol, o barulho do mundo exterior invadiu, obturadores de câmeras estalando como tiros, âncoras de notícias gritando por declarações e manifestantes segurando cartazes que diziam "Proteja a verdade, justiça para Elvis". Mas Chewie não disse uma palavra. Ele continuou andando em frente, como um homem que não tinha mais nada a provar. Repórteres correram para obter imagens. Alguns questionaram se o momento mudaria a indústria. Outros se perguntaram o quão profunda era a podridão. Mas dentro do tribunal, Didi permaneceu imóvel. Seus advogados sussurravam, planejavam, manipulavam, mas nada disso importava. Por quê? Nenhuma equipe de RP poderia apagar a imagem que acabara de se queimar na consciência coletiva da América. O neto de Elvis Presley, de pé no tribunal, acusando um dos homens mais poderosos do hip-hop de perpetuar um legado de mal. De volta a Graceland, a família de Chewie esperava. Ele havia contado tudo a eles antes, mostrado as fitas, as cartas, as mensagens de voz, mas foi só quando ele entrou pela porta da frente que eles entenderam o que ele havia feito. Ele não apenas defendeu o nome de Elvis, ele o libertou. De décadas, de rumores, de documentários diluídos, de mentiras. Naquela noite, Chewie ficou sozinho na antiga sala de música de Elvis. Ele colocou uma mão no piano de cauda, o mesmo que seu avô tocava durante noites sem dormir. Então, ele acendeu uma vela, uma chama. Para fechar o ciclo, ele sussurrou: "Eles não apagaram você, vovô, apenas deram pausa. E hoje eu dei play." Atrás dele, uma foto de Elvis sorria. Não mais um fantasma, mas uma lenda, finalmente ouvida.